Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio e esta é a nossa série Missiologia. Nós vamos começar falando hoje sobre a evolução da teologia de missões, a evolução da visão missionária nos últimos 30 anos. Antigamente, na década de 70, a visão missiológica ela era voltada mais para a igreja local. A ênfase era numa missiologia voltada para a igreja local, ou seja, nós vamos salvar almas, construir uma igreja local e pronto. Essa era a meta missiológica dos anos 70. Era uma visão mais evangelística local do que uma visão voltada para uma estratégia missionária mais abrangente. Aí nos anos 80 a nossa mente se abriu mais um pouco e a gente começou a se preocupar não só com a igreja local, não só com as pessoas que estavam ao redor da igreja local, como foi na década passada, mas agora nós começamos a desenvolver um processo evangelístico mais distante. Nós começamos a enxergar um campo missionário maior. A igreja então descobriu, a igreja viu a necessidade daqueles que nós chamamos hoje na missiologia de povos não alcançados. E então da nossa visão de igreja local nós passamos a enxergar o mundo. Aí nós passamos a enxergar que além da nossa nação, além do nosso país, existe milhares de povos que ainda não foram alcançados com o Evangelho e que essas pessoas deveriam ser empreendimento missionário da igreja. Então surgiram perguntas como: quem são os povos não alcançados? Onde é que eles estão? Como a gente vai fazer para alcançar esses povos não alcançados? Isso tudo, todo esse despertamento, todo esse envolvimento com missões de uma maneira mais abrangente começou a acontecer a partir da década de 80. Nessa mesma década de 80 apareceram os pesquisadores, os missiólogos, começaram a trabalhar de maneira mais profunda, mais dedicada para o mapeamento missionário e começaram-se a catalogar os povos não alcançados, as regiões de maior dificuldade na evangelização mundial e etc. Inclusive nós temos uma série Missiologia. Se você é a primeira vez que entrou no nosso canal e essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo nosso sobre Missiologia, assista a nossa série Missiologia. Você vai ter muitas informações sobre a Janela 1040, Janela Verde, Janela Brasileira, muita informação sobre missões tanto no Brasil quanto no mundo. Então aproveite, tá bom? Nessa época foi definida a Janela 1040, que nós temos um vídeo que você vai poder assistir nesse card que está aparecendo agora, vai valer a pena. É só dar um clique e você vai entender direitinho o que é a Janela 1040, caso você ainda não tenha conhecimento. E nessa época também os desafios da igreja para a evangelização foram traçados, foram mapeados, e a igreja entrou então numa nova fase de visão missionária mais abrangente, numa nova fase de desenvolvimento missionário. Nessa época, a igreja, no seu desenvolvimento missionário, na sua teologia de missões, deu 2 passos muito importantes. O primeiro foi fundamentar uma teologia voltada para a identidade da igreja, voltada para a missão da igreja, que ia muito além da sua igreja local, como era a visão da década de 70. E o segundo grande passo que foi dado foi o estudo e o mapeamento de povos não alcançados. E então nessa época a igreja brasileira principalmente começou a conhecer a condição e a necessidade dos PNAs, dos povos não alcançados ao redor do mundo. Nós temos um vídeo aqui na nossa série Missiologia que vai falar especificamente sobre povos não alcançados. Também vai valer muito a pena você dar um clique nesse card que está aparecendo agora e assistir. E então, quando a gente percebeu que deveria sair da zona de conforto do pensamento da década de 70, que era um evangelismo para fundamentar uma igreja local e depois ficar preocupado só em fundamentar as pessoas que se salvavam ali ao redor da igreja local. Nos anos 80, então, nós descobrimos a grande necessidade mundial de missões, os povos não alcançados e etc.
E quando chegamos à década de 90, nós percebemos a nossa limitação em relação a missões. A gente percebeu que a tarefa era muito maior do que nós estávamos preparados para responder e alcançar. A gente percebeu que a maioria dos missionários estavam preparados somente para trabalhar dentro da sua própria cultura e para lançar esses missionários ao campo e levá-los de encontro aos povos não alcançados. Ia faltar um treinamento transcultural, um treinamento linguístico, uma preparação completa para começar a enviar esses missionários para a grande necessidade que a gente tinha acabado de perceber, então, que eram nações que nunca nem tinham ouvido falar do Evangelho, de Jesus. Aí a necessidade de uma teologia de missões que se aplicasse ao campo transcultural surgiu. E aí é que se iniciou essa nova modalidade de estudo missiológico que nós temos hoje, que trabalha com povos não alcançados, com toda a necessidade mundial em missões e não somente uma visão local. Aí a gente percebeu que faltava instrumento, faltava prática, faltava técnica, faltava estudo e, sobretudo, faltava pessoas que quisessem ser enviadas. E ainda hoje, quando a gente se depara com um campo tão grande, com um campo missionário tão abrangente, a gente percebe que essas mesmas coisas ainda continuam faltando como no início. A gente precisa muito de voluntários, precisa muito de missionários que queiram ir, que estejam dispostos a passar pelo treinamento e depois serem enviados. Então, nos últimos 30 anos, a igreja tem passado por um processo de evolução, a teologia de missões tem passado por um processo de evolução para que ela possa se adaptar e se capacitar a alcançar esses povos ainda não alcançados. Se você sente um chamado missionário, se disponha, se entregue a Deus, procure uma junta missionária, procure o pastor da sua igreja, diga para ele que você está sentindo um chamado missionário e se entregue para essa obra tão importante. A seara é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. Jesus já dizia isso na época dele e a dificuldade continua a mesma nos nossos dias. Nós vamos ficando por aqui. Se os nossos vídeos de alguma maneira têm ajudado você e se você tem gostado dos nossos vídeos, se inscreva então no nosso canal e se o vídeo ajudou você, compartilhe com outras pessoas, porque certamente serão ajudadas e conscientizadas também. Deixe um like se você gostou e ative o sininho, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será notificado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.